Vamos falar de cinema e literatura, e tem um filme polonês chamado Interrompemos a Programação, é a direção de Jacob Piatek. Esse filme, ele conta a história de um homem que invade um estúdio de TV, ele faz reféns e tem uma exigência, que é transmitir uma mensagem ao vivo. A partir daí, várias histórias, várias situações vão se desenrolar com essa imposição desse jovem que quer, a todo custo, passar uma mensagem. Vou trazer aqui algumas reflexões, alguns elementos para reflexão aí desse filme, lembrando que esse filme ele pode ser considerado assim uma metáfora para discutir ou para refletir sobre a sociedade atual. Principalmente uma sociedade de massa, baseada nessa ideia da celebridade, do ser famoso, de buscar cada um ser melhor do que o outro. Então temos uma sociedade que padroniza também, que escolhe quais são os que são os melhores. É assim que essa sociedade ela funciona. E aí vamos pensar quais os motivos, né? Então, quais os fatores que motivaram o rapaz, esse jovem, invadir um estúdio, né? No momento que estava funcionando, inclusive pela história, era o final do ano, faltavam poucos minutos para o final do ano, então estava ao vivo com um apresentador, inclusive, iniciando a programação desse final de ano, e aí querendo saber aí o que é que as pessoas esperavam das festas do final de ano, coisa desse tipo. Então, nesse momento, o rapaz invade o estúdio e ele chega, faz refém um segurança e faz refém as pessoas que estavam no estúdio. Mais precisamente, ele vai ficar aí com a apresentadora e com o segurança. Os outros, eles vão sair. Então, esse filme, ele nos proporciona, assim, a possibilidade de reflexão sobre a vida do ser humano na sociedade de massa, baseada no mercado, baseada no lucro, no poder, no status. Vamos pensar aqui algumas coisas. Por exemplo, a ideia da celebridade, querer ser célebre, né, querer ser uma celebridade, ficar famoso. Então você pode pensar quais os fatores que motivaram o rapaz a invadir esse estúdio e querer uma atenção para ler uma mensagem. Então ele quer ser uma celebridade por pelo menos alguns instantes. Isso é importante por quê? Porque não interessa o que a pessoa é nessa sociedade da imagem, interessa o que ela aparenta ser, que aí ela vai gerar expectativas, vai gerar likes, né? Vai gerar curtidas, né? nas suas redes sociais, e isso é o que motiva os indivíduos, os seguidores nas redes sociais. De modo que o filme ele fala mais da vida, da futilidade das pessoas, da falta de perspectiva na sociedade de massa, do que mesmo da história do rapaz. Mas ele vai falar muito mais da futilidade. Por exemplo, a programação que estava passando era festa de final de ano, então em diversos locais do país estava sendo feito alguma programação, e se entrevistava alguns jovens para dizer o que é que eles esperavam da vida. Então, na programação, o que se mostra é que as pessoas ali não tinham muita expectativa, principalmente os jovens, né? Eles assim, o que quer ser quando terminar, por exemplo, uma universidade. Então o filme vai nos mostrar isso, enquanto se tem a atenção do jovem, né? Querendo que ele tenha a possibilidade de ser filmado para todo o país e para ouvir a sua mensagem. E aí se pensa, por exemplo,
sobre as instituições, como é que elas funcionam na sociedade. Teoricamente, as instituições elas funcionam para garantir a ordem e o bem-estar da sociedade. Mas será que essas instituições elas funcionam de fato? Com o desenrolar do filme, por exemplo, quando se vem a polícia para tentar negociar, para tentar resolver a situação, ninguém se entende. Então, é como se as instituições, na verdade, elas existem ali, mas elas têm a sua função e, na prática, ela não traz muito resultado, né? Porque ninguém se entende, pelo menos no filme, como ele vai mostrar. Você vai mostrar também que o sistema educacional, a partir da forma como as pessoas estão ali, a partir da forma como as pessoas falam sobre as situações, se mostra exatamente que a família, por exemplo, ela em geral apresenta sim desequilíbrio. O caso do próprio rapaz, por exemplo, que não se dava bem com o pai, e aí vai ter vários problemas aí relacionados à família, não só ao rapaz, mas também a outros participantes. Temos, por exemplo, a questão do mercado, que teoricamente esse mercado estaria para também auxiliar no bem-estar da sociedade, trazer o equilíbrio, colocar os melhores, por exemplo, administrar a sociedade, e na verdade esse mercado impõe uma padronização que leva inclusive a ações desse tipo, não justificando atos de sequestro, mas se tem ações desse tipo aí do indivíduo querer ser famoso a todo custo, né? E aí vamos ter também um vazio existencial, porque o rapaz, quando se pergunta o que é que motivou ele a fazer isso, na verdade o filme ele nos oferece pontos, indicadores aí, de que nem ele sabe o que é que ele está fazendo, apenas se percebe a pressão da sociedade sobre esse indivíduo para também ter o seu lugar conhecido, né, para ser reconhecido. Temos um vazio existencial, principalmente também quando você vai ver as falas dos participantes, da apresentadora e de outras pessoas, até mesmo das pessoas que são entrevistadas, que passam alguns flashes de alguns momentos, inclusive das entrevistas, ouvindo algumas pessoas que estão na rua, né? Então se percebe assim um vazio existencial, qual o sentido da vida se não for essa ideia de ser famoso, de ser visto, de ser aceito, né? É como se a vida se resumisse, na verdade, a esse simulacro, né? A essa simulação de uma realidade. Aí outro ponto interessante também é sobre as condições de vida dos trabalhadores, as condições dos trabalhadores, inclusive na empresa, do segurança dos outros trabalhadores. Temos também as pessoas que estão ali, os dirigentes que estariam, teoricamente, estariam para resolver a situação, administrar a situação, mas nem eles sabem como fazer, a coisa vai se desenrolando de tal forma que ninguém tem o controle da situação, né? O próprio rapaz também que faz esse ato aí de impor que todos aí aceitem que ele faça a sua mensagem, possa passar a sua mensagem na televisão. Na verdade, aparentemente ele tem o controle da situação, mas também não tem o controle da situação. A polícia quer ter o controle da situação, não tem também o controle da situação. A diretora da programação, o dono da TV. E aí a gente percebe que a sociedade ela funciona basicamente aos trancos e barrancos, embora aparentemente tudo se mostre perfeito como um programa de televisão, né? Aí se pergunta também quais são os valores presentes aí que o filme nos revela. Quando se tem o sequestro, o rapaz sequestra, o estúdio, né? Podemos dizer assim. Então, o que é que move ele nesse sentido aí? Quais são os valores que estão presentes aí? Se percebe que antes ele tenta ligar para um amigo e pedir para o amigo assistir, inclusive, a programação, porque ele vai passar na televisão. Aí, quais são os valores que estão presentes aí? Quando o pai aparece a pedido de um policial para negociar com o filho, na verdade, aí vai se tratar
da família, das condições da família, o que é importante para o pai, o que é importante para o filho, o que é importante para a família. Para aqueles que estão no dia a dia da programação da TV, tenta se jogar com as questões éticas, com questão moral, mas ao mesmo tempo o que se tem mais presente é o glamour, a glamourização, a ideia fútil de ser famoso, né? Coisa desse tipo. Então, se pergunta quais os valores que estão presentes aí nesse momento, porque, por exemplo, a vida das pessoas está em jogo, pelo menos aparentemente, né? Mas aí, a vida é importante e no momento, quais as escolhas que devem ser feitas? Então, nesse momento aí, se pergunta sobre os valores que também na sociedade são valores corroídos, porque ninguém respeita ninguém praticamente e todos ali estão perdidos aí sem saber o que fazer. Quais as relações de trabalho que se apresenta ali, que o filme nos permite, quando nós temos atenção no momento do sequestro, quais são as conversas que surgem, quais são as ações, qual a conduta das pessoas. Aí se percebe que entre os funcionários aparentemente há uma harmonia, né, mas que na verdade as pessoas não se entendem direito. Quando se fala das relações de trabalho, inclusive dos próprios policiais, você vê há uma desavença, ninguém se entende. Então, as relações de trabalho também estão aí em desequilíbrio, relações sociais também enfraquecidas. Ninguém no estúdio, nem a polícia, foi capaz de solucionar o problema que se apresentou. O rapaz entrou, né, colocou os outros assim, na mira da sua arma, e ele simplesmente pedindo para passar na TV, e aí, na verdade, as coisas vão se tornando cada vez mais complicadas. E aí você tem também a impessoalidade, que indica uma estrutura social incapaz de trazer soluções para os indivíduos, não é? Porque uma sociedade que se baseia no espetáculo, o que vale é o que se passa naquele momento, que chama a atenção da maioria da sociedade que está assistindo à programação. Então, você tem uma sociedade que aparentemente ela é perfeita, é organizada, como imaginava um teórico como Durkheim, né? Essa sociedade, na verdade, apresenta-se corroída, com os valores corroídos, com as relações também enfraquecidas, as relações entre as pessoas, as relações sociais enfraquecidas. Então aí, essa sociedade, ela na verdade é uma sociedade impessoal, que cada um por si. Então, no momento que acontece um problema grave, como aquele do rapaz invadir o estúdio, sequestrar, né, prender as pessoas ali, você tem a impessoalidade presente ali, porque é como se ninguém tivesse condição de atentar para a vida do outro, a vida de todos, o bem-estar de todos. Você tem uma impessoalidade porque aí você não tem, não vê as pessoas como elas são, o que elas sentem, não leva em conta de fato o que elas sentem, os seus dramas, os seus problemas. O que interessa é o que gera riqueza, o que gera lucro, o que gera status, o que traz o glamour. Então, temos esse tipo aí que o filme pode, ele nos aponta, né? E nós temos a incapacidade de todas as pessoas ali para entender o mínimo sobre o drama pessoal do homem, né? Por exemplo, na verdade, a direção, a polícia, os funcionários estão ali querendo se livrar da situação, mas ninguém, na verdade, está preocupado, mesmo aqueles que tentam negociar, direção, polícia, negociar com o rapaz, mas ninguém está preocupado, de fato, com o rapaz, ouvir qual o seu problema, tentar entender o que motivou aquilo ali, até para acalmar, não conseguem
fazer nada disso. Isso é tipo de uma sociedade de massa que atua a partir de uma padronização, que impõe valores mercadológicos, né? Então, ninguém acreditava ali, ninguém. O rapaz também não acreditava que as pessoas estavam falando a verdade, que ia deixar ele ser filmado. A polícia também, entre eles, não se entendiam, né? Cada um achava que era melhor do que o outro para negociar. A direção também, a direção da TV, também não acreditava ninguém ali, de modo que aí você vê uma situação que vai ficando cada vez mais difícil, porque ninguém se entende, ninguém acredita em ninguém. Então você tem uma sociedade que ela confia cegamente no seu modelo institucional, só que as instituições não funcionam o suficiente para atender as demandas dos indivíduos, os dramas, os problemas, as angústias, por exemplo, dos indivíduos, né? Então não responde às necessidades humanas. Aí você tem simplesmente aí uma sociedade de espetáculo, como a TV é típica, um exemplo típico de espetáculo, como vamos ter as redes sociais também como um espetáculo, e por isso que o rapaz também que impõe aquela situação quando ele entra no estúdio aí e prende as pessoas ali no estúdio, na verdade ele está querendo uma resposta para o drama que ele vive, o drama existencial que ele vive, as angústias que ele vive, não coisas que a sociedade com as suas instituições não responde. De modo que esse filme é um filme muito bom para pensar, para refletir sobre a sociedade de massa que nós vivemos hoje, a sociedade das redes sociais e ainda uma sociedade do espetáculo, né, utilizando aí a linguagem do teórico Guy Debord, uma sociedade do espetáculo. Ninguém está preocupado com ninguém, todos querem se dar bem, e quando tem um problema que precisa ser resolvido em conjunto, ninguém consegue se entender. Então é um ótimo filme para lidar com essa questão do individualismo na sociedade, da impessoalidade na sociedade, das questões existenciais, dos dramas vividos pelas pessoas, a questão institucional e a situação, como a sociedade se constitui hoje, quais são os valores que estão presentes hoje, quais são os principais problemas que nós encontramos na sociedade hoje. É isso aí. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de dar um like. E também, se não se inscreveu, se inscreva e comente. E muito importante, que eu peço para vocês, é que divulgue os nossos vídeos para os seus amigos e para as suas amigas. Até mais.